Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Filadélfia, onde nessa noite teremos aqui a honra e o prazer de estar recebendo aqui pessoas ilustres, como tem sido todas as outras vezes, pessoas aqui que vão estar junto conosco, nos abençoando, esclarecendo, alguns assuntos, algumas questões que a gente vem a trazer aqui à tona. E certamente você que assiste aí em casa, você que está tendo o privilégio de participar de forma presencial aqui conosco, também pode participar. A sua participação é importantíssima para nós. Nós aguardamos, esperamos, as suas perguntas, as suas dúvidas, seus comentários, Participe conosco, porque senão aqui, olha, só tem dois homens na mesa e os dois homens, a tendência é não falar quase nada, porque a gente está cercado aqui delas hoje, que serão as donas do assunto, as donas da palavra, né, Vitor? A gente está hoje aqui só de... Então, sejam muito bem-vindos, mais uma vez. O assunto hoje é Jovens na Igreja. Jovens na Igreja vai trazer assim uma listagem, de possibilidades de conversa e esclarecimentos. E a gente vai ouvir da boca dos próprios jovens da igreja, É óbvio que não dá para trazer todos os jovens da igreja, então foram aqui escolhidos, alguns jovens que estarão representando os demais jovens da Igreja Assembleia de Deus, Filadélfia, no Retiro. Saudações aqui ao nosso pastor Wilson Júnior, que abre essa possibilidade, está bastante empolgado aí com essa nova etapa da igreja, que está entrando aí pelo caminho das mídias sociais, e esperamos que com essa abertura concedida a gente possa alcançar o maior número de pessoas, não apenas em Jacarepaguá, não apenas no Rio de Janeiro, não apenas no Brasil, mas que a gente possa alcançar o continente e o mundo. Aliás, a internet vai até lá. Daqui a pouco a gente está sendo... A gente está sendo visto lá no Japão, na Oceania, já pensou? Então, irmãos, deixa eu apresentar aqui o time dessa noite, dessa mesa abençoada. Lá na minha esquerda, ponta esquerda, Lavínia, que é a líder dos jovens atualmente. A ponta direita temos a Fabiane, que é a ex-líder dos jovens e está aqui para colaborar conosco. A minha esquerda da esquerda tem a Tatiane, que está aqui conosco. A minha direita da direita tem a Duda. A minha esquerda, coladinho, está o Vitor. E a minha direita, coladinha, está a Alessa. Então, sejam todos muito bem-vindos. Começando aqui essa nossa conversa, o bate-papo descontraído. Nossa ideia aqui não é gerar polêmica, não é desrespeitar ninguém, mas é sempre colocar assuntos pertinentes, que são muito comentados, são muito discutidos, tem muitas dúvidas aí. Então, o jovem na igreja, ele tem uma participação importante. É uma participação tão importante que eles têm assim uma chance, de atrair pessoas e também repelir pessoas. Então, é por isso que o trabalho com o jovem ele é tão importante quanto o trabalho com criança, quanto o trabalho com adolescente, quanto o trabalho também como é que é, o Felicidade que nós temos aqui, Agora é mais 60, um negócio desse assim, 60 a mais, E já que ele nos ajudou aqui, temos mais uma vez o Pedro Jorge, o Pedrão na mídia, que é o nosso mestre aqui, que nos conduz, que leva essa imagem até você. Então, Pedrão, como sempre, nos ajudando aqui. E voltando ao jovem, a gente vai falar, coisas aqui que são
pertinentes ao mundo jovem. Apesar de não sermos jovens, né, na idade, mas somos jovens ainda de mente. Eu ouvi dizer certa vez, pessoal, que foi um roqueiro que disse isso. Ele falou, olha só, eu estou assim com o meu corpo um pouco desgastado, mas a minha mente é de um jovem dos anos 80. Mas é mais ou menos isso que acontece, né? Então, Lavínia, você que está atualmente aqui com jovens, né, liderando jovens, tendo essa importante responsabilidade, como é que tem sido aí, sob o seu ponto de vista, o comportamento dos jovens, a aceitação dos jovens, né, como é que eles têm agregado entre eles na igreja, como é que você tem feito esse trabalho aí com eles? Fala para nós aí. Maravilha. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor a esses jovens aqui abençoados, Fabi, pastor. Quero agradecer já a oportunidade de estar aqui nessa mesa. Pai, eu estou aqui na mesa do podcast da igreja. Um abraço aí que meu pai deve estar assistindo agora, né? Tem uma galera boa aí assistindo. Um abraço a todos e estou feliz, irmãos, por estar aqui, né? Por ter assumido essa responsabilidade, essa grande responsabilidade que é aí conduzir aos jovens por uma melhor entrega a Deus, né? E hoje para mim tem sido um desafio, né? Para todos aqui que me conhecem sabem que eu estou tendo, né, algumas pequenas dificuldades em relação aí à maternidade, né, de conciliar a maternidade com dar atenção também a esses jovens, mas de fato assim o nosso pastor ele teve uma visão para mim muito assertiva e brilhante, né, no que concerne a divisão que teve, né, dos grupos, né, hoje tem o grupo dos adolescentes separado dos jovens, e isso na minha visão foi muito boa, né, e acredito que os jovens vão até concordar pelos assuntos, né, que nós abordamos em algumas PGs, nos nossos encontros. E, de fato, o jovem também está naquela fase da maturidade, né, porque, assim, são jovens, né, olhando assim, para o perfil do nosso grupo hoje, atual na igreja. Né, alguns jovens são casados, são jovens, mas são casados. Alguns, né, têm filhos, né, e, assim, a gente vê, alguns também já têm o seu próprio negócio, já tocam o seu negócio. E a gente vê que essa fase da maturidade está chegando realmente, né? O que é diferente, né, dos adolescentes ali, que ainda estão em outras fases. Eu lembro, na minha fase da juventude, ali, quando eu já tinha meus 10 ainda sou jovem, né? Mas quando já falar isso na minha fase logo ali da juventude, assim, né? Ali, com meus 19 anos, eu já estava preocupada. Gente, para onde eu vou? Quando que eu vou sair da casa da minha mãe? Então, já tem esse chamado para a fase adulta. E tem aí esses desafios e a gente tem acompanhado aí, tentado conciliar a obra de Deus com a vida deles pessoal, que é tão corrida, né? Faculdade, filhos, casamento, tudo isso. Então, assim, mas tem sido muito de coração prazeroso, né, trabalhar com esses jovens e aprender. Embora, né, seja recente, que eu estou conhecendo há pouco tempo, tem 4 meses que eu assumo essa liderança. Mas você sempre tem uma experiência para passar, né? Sim, eu já liderei jovens. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha um pequeno grupo de jovens, que tinha mais ou menos uns 14 jovens, e eu já estive à frente ali, tanto como auxiliar, mas também teve um período que eu fiquei de frente, né, para liderar os jovens. Talvez numa perspectiva diferente do que é hoje, né, porque eu vim de uma assembleia bem rígida ali, então, assim, nossos encontros... Raiz. Bem raiz, né? Nossos encontros, que hoje é a PG, que eu acho muito legal, essa dinâmica da PG, mas antigamente a gente ia para o monte, a gente se encontrava no monte, né? Os nossos sábados, ao invés de a gente fazer alguma atividade, a gente estava numa consagração e depois um culto à noite. Então, é diferente, mas eu acredito que nós temos andado muito bem, né? Porque aqui, graças a Deus, a nossa igreja ela tem uma visão de ensino que eu acho muito rica, né? Inclusive, quero mandar um abraço aí para a Edma, que está com esses jovens aos domingos também, juntamente comigo. E, assim, tem sido desafiador pela minha fase pessoal, né, com a minha filha, mas, fora isso, Deus tem nos ajudado, né? E aí eu tenho compreendido esses jovens, que às vezes é difícil, sabe, pastor? Só às vezes. Não quero falar que é muito fácil também, não, né? Mas eles são bênçãos, assim, graças a Deus eu tenho olhado para esses jovens e tenho visualizado aí que serão grandes homens na sua fase adulta, grandes mulheres de Deus para cumprir aí nessa obra. Maravilha. Fabi, o que você percebeu também aí na sua trajetória, né, enquanto líder dos jovens, antes de passar
o bastão para a Lavínia. Aliás, o pessoal que está em casa e não sabe, né? Lavínia é casada com Misael. O Misael está ali segurando a Cecília, né? A pequena Cecília, e Fabiane, né? Nossa Fabi, ela é casada com o Rodrigo, né? O Rodriguinho, quer dizer, o Rodriguinho de 1,93 m, né? Misael é o homem do sax aqui da igreja, Rodrigo, ele é o homem da guitarra, né? Da igreja, e eles têm a filhinha, né? Está em casa, Helena está com o papai, né? Então, é necessário, né, fazer esse jogo de cintura, né? Um fica com um, outro fica com outro. Então, só para pontuar essa questão aí, né, uma apresentação um pouquinho mais completa. Fabi, por favor, já falei demais. Boa noite a todos da mesa, pastor, a todos os internautas. Me chamo Fabiane, né? Eu estive um período, né, na gestão aí da liderança dos jovens, juntamente com os adolescentes. E a minha maior dificuldade, eu acho que foi, como eu estava recente, e era 2 grupos. É verdade, né, você pegou os 2 grupos juntos. Né? Ainda não tinha sido feito o desmembramento, então eu estava ali com várias gerações. Eu tinha geração, a Ana Raquel acho que era mais nova, com 11 ou 12 anos. E eu tinha o Gustavo, que foi o último, né, que estava na faixa dos 24. Né? Então, a minha maior dificuldade foi a questão dos conflitos das gerações. Né? E aí eu tinha no grupo, sempre tem, né, aqueles que se compatibilizam um com o outro, aí o outro fica mais de fora. Né? Então, acredito que a minha maior dificuldade... normal, né? No iniciozinho. Normal, sim. No iniciozinho foi isso. Tratar dos assuntos que incluísse todas as idades. Todas as idades. É verdade. Realmente, eu acho que essa divisão, né, que foi feita, adolescentes e jovens, possibilitou, né, um trabalho melhor, por questão, como você já colocou, né, de linguagem, né, de alcançar mentes, de assuntos, né, Duda? Essa questão toda aí de... E o que você achou dessa divisão? Sim, até porque são temas diferentes para ser abordado quanto adolescente e jovem também. A gente está conseguindo se entrosar mais, ter mais comunhão, assim, é bem divertido. Legal, né? Tatiane, você que, né, chegou agora há mais pouco tempo, como é que você tem visto essa questão aí do grupo, né? Você já chegou com a divisão feita, né? A gente fala divisão assim, dividiu a galera, né? Pastor é mau, esse pastor Wilson é mau, dividiu, separou, né? Trouxe uma separação saudável, né? Para que pudesse ter um olhar mais específico para cada grupo, né? Para cada idade, e assim o trabalho ser melhor desenvolvido, né? Fala alguma coisa para nós, Tatiane. Boa noite, muito obrigada pelo convite, pastor. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Bom, eu não peguei realmente o período, né, da liderança da Fabi, já vim direto com a liderança da Lavínia. Inclusive, quando a Lavínia me chamou, eu estava numa certa resistência, porque eu estava no outro departamento, porque eu pensei, já tenho 27 anos, tenho uma neném, não tem nada a ver eu ir para os jovens, né? Eu estava num outro departamento, começando a minha caminhada, e aí, quando ela me chamou, ela falou, não, você faz super o perfil, você super vai agregar. E aí eu me deparei, né, com um grupo que tinham vários casais casados, pessoas até de 30 anos, e eu achei que foi muito legal, porque quando há uma divisão geracional, a gente acaba falando a mesma língua, né? Então fica muito mais fácil da gente conseguir abordar temas em que todos estão vivendo, dificuldades em que todos estão passando. Então, eu me senti muito mais integrada com o grupo jovem, até com a liderança da Lavínia, né? Até porque eu e ela, a gente tem muitas coisas em comum, a gente é mãe de neném pequena, nossa neném tem 1 mês de diferença, né? Somos jovens, temos um chamado parecido, então você estar com uma liderança também, onde você se identifica um pouco mais, com pessoas também colaterais que estão no mesmo momento que você, é algo que realmente é enriquecedor para a nossa caminhada com Jesus, com certeza. Maravilha.
Tem essa questão aí, né, de o pessoal olhar e falar assim, caramba, não vou para a igreja não, eu sou jovem, aí eu sendo jovem, poxa, como é que vai ser? Eu vou ter que largar meus amigos, né? Vou ter uma roda de amigos bacana, legal, eu vou ter que me afastar de todos eles. Como é que acontece isso? Ô Vitor, você que está comigo junto aqui, né, nessa questão aqui, né, dos varões da mesa, tem alguma dificuldade, assim, você acha alguma dificuldade de ter amigo que não é crente? Eu não vejo uma dificuldade, eu vejo que às vezes pode ser até necessário ter um amigo crente, não no sentido que o senhor me olhou assim e tal. Eu até anotei que a gente tem que estar firme na palavra para ter amigos ímpios e de outras crenças, para que a gente não seja influenciado, mas influencie. Também não aponte dedo nem nada, é sobre isso. Então, é verdade, porque é aquela questão, né? A gente, quando fala assim, é possível ser amigo, porque tudo começa com uma convivência, não é? Jesus mesmo falou na oração intercessória, Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que o guarde do maligno. Então, ele já está lançando essa possibilidade, né, que não tem como, inerrante, né, vamos dizer assim, de conviver com as pessoas. A gente vai conviver com o ímpio, a gente vai conviver com o incrédulo, é o dia a dia. Trabalho, na não é? escola. Então, o que você colocou aqui realmente é muito importante. A gente pode até aproveitar para desenvolver um pouquinho isso, que pode ir além da amizade, né? Como é conviver, não é? Com pessoas não crentes, não é? No colégio, né, por exemplo, como conviver com pessoas. Eu sei que você já falou que é importante estar na palavra e tal, mas você consegue conviver? Ou você tem dificuldade? Consigo conviver sim, às vezes quando eu vejo que não dá para conviver, porque possa ser que minha mente se corrompa em algo, saia de perto, e é aquilo, tem que estar firme na rocha que é o Senhor, tem que saber bem da palavra para não cair, senão acaba caindo, né, pastor? Verdade. Até também, né? Eu disse que não ia me intrometer muito, né? Mas são dois homens, ainda daqui a pouco a gente vai falar pouco. Mas, às vezes, não ter muito conhecimento da palavra faz parte. Não é? Por quê? Porque pode ser um novo convertido, né? Não teve tempo ainda na sua caminhada de conhecer bem a palavra. Então, o que é importante, além de conhecer a palavra, é você não perder o foco, né? É você saber dizer não nas horas que tem que dizer não. É você saber que para ser aceito num determinado grupo, não precisa fazer, né, compartilhar das mesmas coisas que aquele grupo faz. Como eu falei para os adolescentes, né, como até coloquei no livro que eu escrevi agora, ainda existem Daniéis, né, nesse mundo. Ainda existem jovens que para se entrosar, para ser aceito em grupos, eles vão lá e fazem o que está pedindo. Ricardo, toma umazinha, tá, isso aqui, fuma umzinho e tal, babá. Tem que ficar com outro, daqui a pouco eu cheguei nesse assunto, mas não vou antecipar, não. Mas aí o jovem, às vezes, para ser aceito numa faculdade, num trabalho e tal, ele acaba se envolvendo, né, com essas questões, achando que não tem problema nenhum, é só para poder ser aceito. Mas o que vai despertar o maior interesse ou a maior curiosidade, ou vai trazer maior impacto para esse grupo que convida, não é, oferecendo, vamos dizer assim, manjares, né, e lentilhas do mundo, o maior impacto na vida deles é quando existe uma rejeição por parte do jovem. Não é? Aí, o que houve, cara? Todo mundo aceita, esse aí não aceitou, por quê? Então, a princípio, é possível que o jovem, né, seja um pouquinho discriminado, né, do grupo, mas vai despertar uma curiosidade, pelo menos em 2 ou 3, de querer saber o porquê que você não aceitou, por que você não quis se juntar a eles, não é? Então, essa é uma possibilidade aberta para você, então, chegar e falar, olha, eu não quis, né, não aceitei por causa disso. Aí você vai, pega a palavra, dá o seu testemunho de vida, né, eu não gosto mais, não tenho mais, enfim.
Então, é desse jeito. E isso pode acontecer em convívio, né, do bairro, né, convívio, já até trazendo um pouquinho mais no trabalho também. Né? Então, a Alessa, por exemplo, a Alessa, né, trabalha botando lá os cíliozinhos, né, Alessa? Fazendo esse trabalho de embelezamento que chama? De beleza, né? Cílios, sobrancelha, essa área. Uma merchanzinha de leve aqui, né? Isso. Então, como é que você vê essa questão aí de convivência, né, com não crentes? Então, na área que eu trabalho, a cliente, quando ela pega para poder deitar e fechar o olho, ou ela dorme, ou ela né, pega para desabafar. E aí, a maioria das clientes que chega, lógico, mulher, ela quer falar da vida, do esposo, da família, rua, fofoca, tudo, né? E ali eu tenho que ter discernimento em tudo que eu vou falar, porque eu não posso sair dando minha opinião, né? Então, eu tento sempre englobar um pouco Jesus em tudo, porque é difícil eu pegar e chegar para uma pessoa que está dando uma fofoca e falar de Jesus. Então, eu tenho que ir aos poucos. E nem todo mundo aceita a opinião. Então, às vezes, tem momento que eu só escuto e está tudo bem. Mesmo que eu não concorde, eu estou ali. Show. Então, maravilha. Essa questão, né, em muitas situações, da gente aprender, né, a ter sabedoria, né, como vai agir em determinado situação. Tem hora que é para você ouvir, não tem jeito. Tem horas que você, quando para só para ouvir, você já está pregando. Né? Você já está falando. Aí, de repente, a pessoa que está ali para desabafar, está, né, com aquele problema, está sobrecarregada, está oprimida, ela vai dizer, poxa, obrigado, Alessa, tudo que eu precisava é de alguém para ouvir, né, só nesse momento. Então, certamente, existe uma chance dela te procurar depois de novo. Né? Então, nessa segunda oportunidade, talvez numa terceira, é que existe, né, essa chance de falar de Jesus e tal. Então, realmente, é por aí, né, que a gente vai agindo. E eu também acredito que o testemunho, ele influencia muito mais. Eu, na minha época, assim, né, de colégio e tudo mais, eu era essa aluna que ficava excluída, né, das coisas. Eles iam para a festa, marcava ali. Depois da escola vamos fazer isso e tal. E aí houve, né, graças a Deus eu consegui levar 2 amigas minhas à conversão através do meu negar convites. Nossa, ela é diferente. Aí, às vezes, quando surgia um assunto na matéria, né, principalmente sociologia, essas matérias assim, que eu ia lá e defendia Cristo, não sei se vocês são assim, mas faculdade, colégio, eu sempre, sabe, tudo que os professores falaram sempre me feriu muito, né? Quando fala da palavra, quando fere a palavra, os valores cristãos, eu ia lá e me manifestava. E os próprios alunos, quando começavam assuntos assim, que ou citava a Bíblia, ou né, era sobre coisas que, como se Deus não existisse, aí os alunos iam falar, vai, fala aí, Lavínia, fala aí que tu sabe, fala aí que tu sabe. E eu ali falava de Jesus e eu tive 2 amigas que se aproximaram assim de mim. Isso é muito interessante. Sim, é você ter um posicionamento cristão em todo lugar que você pisar. Ali você ser testemunho, para as pessoas verem as suas atitudes e até se convertem, como aconteceu no seu caso. Eu acredito também que quando a gente tem a presença do Espírito Santo, ele nos toca para falar na hora certa. Ele arde do nosso coração. Ele dita se a gente deve seguir aquele caminho, se não deve, se deve falar, se não deve. Por isso que nós, jovens, seja o líder, seja todos que se encontram aqui ou ouvindo isso, é importante que possamos entender que o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, quanto que é importante. Porque o próprio Espírito Santo, ele faz essa passagem, né, entre Deus e nós. E quando a gente tem essa sensibilidade, a gente tiver que falar, a gente fala com a autoridade da palavra na hora certa. Eu acho extremamente importante, realmente, é uma linha tênue, né, entre você se isolar do mundo e participar dele.
Então, nós não podemos ser como eles são, porém, nós precisamos conviver. E o nosso testemunho, ele começa principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, nos ambientes que a gente habita. Porque, através das nossas ações, as pessoas vão vendo Jesus na gente. Como a Lavínia falou, né, a gente precisa realmente agir de uma forma diferente. E a nossa intimidade com Deus, ela faz com que a gente consiga suportar determinadas coisas. Eu acredito que essa questão da intimidade ela é muito importante, porque a gente acaba tendo mais força realmente, né? Então, cada um sabe onde o calo aperta. Eu mesma voltei para Cristo tem pouco tempo, tem 1 ano, e nesse 1 ano eu sei onde eu posso pisar e onde eu não posso pisar ainda. Tem determinados lugares que eu consigo ser luz, eu já tenho força o suficiente, né, pela graça de Deus, para pisar em determinados ambientes, e tem determinadas pessoas que eu prefiro não acessar, ambientes que eu prefiro não acessar, porque eu sei que talvez eu ainda não esteja forte em Jesus o suficiente para isso, porque é tudo um processo, tanto para novos convertidos, quanto para quem voltou, quanto para quem já está na caminhada com Jesus há muito tempo, né? Porque a Bíblia fala, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, a gente sempre tem que estar se fortificando em Jesus, e tendo intimidade com o Espírito Santo, justamente para a gente suportar isso e também ser luz ao mesmo tempo. E fazendo o link, o que a Tati disse, nós estamos como peregrinos, né, nessa terra. Então, a gente precisa entender que a gente está aqui de passagem. Nós estamos nele, mas não somos dele. Maravilha. E nessa parte também é muito bom a gente ter o nosso testemunho próprio na nossa vida pessoal, tipo, passando na rua, passeando com o cachorro. O testemunho é muito importante, porque às vezes a pessoa sabe que você é crente, e aí ela pega tipo um mínimo detalhe seu e fala, pô, mas ele não era crente? Então é bom é como Jesus fala, né, que somos a imagem e a semelhança dele. Então é bom que estejamos sendo essa imagem e a semelhança dele, porque tem muita gente que nos observa, mas a gente não sabe que eles nos observam. A gente é espelho para eles de como ser uma pessoa cristã. E qualquer tropeço nosso é o que pode fazer a pessoa, nossa, não quero ser um cristão, não quero ser um crente. Existe no mercado, né, existe um cliente oculto. Você conhece, deve conhecer. O cliente oculto é aquele cliente que o dono do estabelecimento, né, o empresário, ele envia para testar o funcionário. Né? Então, ele o cliente oculto é aquele que chega ali e vai propor para o funcionário uma ilegalidade, para ver, né, a mando do dono, para ver se ele pode, né, confiar no cara ou não. Por exemplo, alguém que trabalha num caixa de supermercado, alguém que faz algum trabalho, né? Eu não sei se vocês assistiram um filme, eu não me lembro agora o nome, mas o rapaz, ele era até, se eu não me engano, mexicano, alguma coisa assim. Ele estava nos Estados Unidos e estava buscando trabalho. Enquanto ele buscava trabalho, ele foi numa empresa. Então, nessa empresa, começaram a fazer lá uma como é que se fala? Abriram, né, uma concorrência, agora me fugiu o nome, para uma promoção. Então, pegaram os funcionários, né, e começaram, né, você. Aí o cara chamou lá na sala, né, e falou assim, olha só, cara, eu recebi aqui uma carga de 25 caixotes, tipo assim, né? Só que no relatório aí, eu preciso que você coloque 24, tá? Aí, pô, tá fechado comigo? Posso contar contigo e tal? Blá, blá. Aí a galera, pode sim e tal, não sei o quê. Pô, legal, chefe. Pô, então tá, guarda lá a resposta e tal. O último cara era o cara que o menos imaginava que poderia assumir a promoção ali, chamou o cara, e o cara precisando, filho pequeno em casa, passando necessidade, chamaram ele e falaram com ele, né? Vem cá, rapaz, olha só, exatamente isso. Ó, chegou um carregamento aí e tal, sei que, eu posso contar contigo? Tem uma promoção aqui para você, mas ó, você vai ter que colocar aí 24 caixas em vez de 25. Ele falou assim, baixou a cabeça, né? A coisa que eu mais preciso nessa hora é a promoção. E o dono está ali, então, pô, fecha comigo. Posso contar contigo? O cara baixou a cabeça,
falou assim, ele falou, não, vai para casa pensar, vai para casa pensar. O cara foi para casa, pensou, falou com a mulher dele, voltou. No dia seguinte, o cara falou, então, a vaga é tua? Ele falou, não, me perdoe, mas eu não posso compactuar com isso. Eu sirvo um Deus que, sabe, aí o cara falou, sou assim, assim, assim. Rapaz, aí o cara olhou assim, né, pro dono, tipo assim, caramba, e falou, rapaz, não esperava isso de você. Aí ele ficou mais, né, baixou a cabeça assim, me desculpa se eu decepcionei e tal. Ele falou, não, meu irmão, a vaga é tua. O cara, caramba e tal. Então, sabe, é a questão do cliente oculto. Você testa lá a pessoa. E tem muita gente fazendo isso, né? Vai chegar lá para você, Alissa, o negócio é o seguinte, poxa, e tal, blá, 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 joga uma historinha, né? Só para testar a tua fidelidade com Deus, vai testar todo dia a tua fidelidade com Deus. Isso aí também, sabe, vamos entrar já já, na parte também de relacionamentos, de namoro, de tudo, né? Então, vale a pena a gente estar ligado com isso tudo e vale a pena ser fiel, porque a gente não serve a mais ninguém a não ser um Deus vivo e poderoso, né? Que faz justiça se caso, em algum momento, alguém fizer injustiça conosco. Agora, fala um pouco aí, gente, não é? Por exemplo, não é? Fala, Fabi, você ia falar alguma coisa na hora que eu comecei a falar. Eu lembro da festividade, né? Que a gente falou muito sobre valores inegociáveis, né? Os valores realmente precisam ser, e quando a gente não abre mão, né? Se a gente abrir mão desses valores, a gente perde muito mais, né, do que se a gente guardar eles. Ali você pode perder um convite, uma festa, você pode perder até um relacionamento, né, por não querer abrir mão dos seus valores em Cristo Jesus, né? E a gente sabe que quando a gente abre mão, a gente perde muito mais, né? Acontece uma série de coisas que atrasa a vida dos jovens, acontece uma série de coisas, né, que vêm para realmente nos tirar daquilo que Deus quer. Então, assim, abrir mão dos nossos valores é perda de tempo, né, sair do propósito de Deus, se distanciar de Deus. E a gente realmente precisa sempre estar ali defendendo os nossos valores, independente de quem seja. Às vezes até alguém da nossa família, tá? Sim. Né? Alguém da nossa família nos testa. Enfim, quem não tem um tio maluco? Eu tenho um tio que, né, só Jesus a misericórdia, ele sempre está ali. E é isso aí, isso aí, isso aí. Como o Vitor falou, preciso estar sempre ali, ó, né, certinho, porque se não tiver, ele já chega, parece que eu não vou para a igreja, por isso que eu não sou crente, né? Qualquer deslize, né, e a gente precisa realmente se atentar aí para a gente poder defender Jesus em todas as ocasiões. Lembrando que antigamente, na nossa época, a gente era visto a nossa aparência. A nossa aparência ditava se a gente era crente ou não. Hoje é diferente. Você é visto pelos seus comportamentos e as suas atitudes. Então, não basta você ter aparência. Você vai ser mais visto hoje pelos comportamentos e as suas atitudes do que a sua aparência. É verdade. Isso é importantíssimo, porque o que a gente mais vê hoje, principalmente hoje, né? É um espírito de engano, né, que rola por aí, é uma enganação. As pessoas que... Mas isso aí está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano, acho que fala do último, do homem, né, do fim dos tempos. Seria amante de si mesmo, seria o cara... como é que se fala? Não é ignorante. Meu HD hoje não está muito bom, não. Amante de si mesmo, egoísta, né? Então, enganador. Então, é isso que está acontecendo hoje. A gente tem visto essas pessoas, né? Farinha pouca, meu angu primeiro. Então, está todo mundo querendo tirar vantagem. E uma coisa que é certa, é líquida e certa. Na parte de amizade, relacionamento, quando alguém quer alguma coisa séria, né, eles vêm buscar onde? Vêm buscar dentro da igreja. Né? Então, é por isso que quando eles vêm buscar dentro da igreja, os caras aí fazem isso. Eles fazem o quê? Essa, né, caricatura, uma caricatura
que vá se enquadrar nos padrões exigíveis de um crente, vamos dizer assim. E aí o camarada chega, né? Ou ela, né? Chega. Estou falando camarada porque estou cortando na carne, mas às vezes também a mulher chega, né? Em busca de alguém sério, para relacionamento sério, e ela sabe que vai encontrar na igreja. Então, vem para cá e aí vem aqui com aquele espírito, né, disfarçado, vem aqui com aquele engano, com aquele lobo disfarçado de ovelha. Então, acaba, né, bagunçando tudo. Então, é por isso que a gente precisa todo o tempo estar ligado, né? As aparências enganam muito, enganam sim, não é? Então, principalmente nessas áreas mais procuradas, que são de relacionamento, e questão também quando se faz um novo relacionamento e pede alguma coisa emprestado, sabe? Você tem que ficar de olho em tudo isso, né? Pedir alguma coisa emprestada, está muito tempo, pedir dinheiro emprestado, pedir alguma coisa. Começa a ver logo aí essa coisa toda, né? Que você tem interesse em coisas materiais, aí entra inveja, entra uma opção de coisa que é necessário o jovem estar ligado. Por quê? Porque o jovem é alvo, não adianta, cara. O jovem é alvo. O pessoal olha e fala assim, pô, o jovem ainda está com a cabeça, né, fraca e tal, isso aqui, e vai para cima. Então, esse despertamento diário, contínuo, ele tem que estar em todo o tempo. É o quê? É mente ligada, né? Tá ligado o tempo todo, para não ser envolvido, para não ser enredado, porque quem quer alguma coisa séria vem de fora. E quem vem de fora nunca vem com boas intenções. Você pode, né, esperar disso. E aí acontecem coisas, às vezes, né, por momentos, né, que acontecem, e aí depois para você, né, não tem como dar ré no foguete, né, como diz aí o nosso amigo. Então, é o que a gente sempre procura passar, né, para os jovens. E nessa fase, né, dos jovens, assim, 20 mais, ou 19, 18, né, o jovem já está querendo começar a ter um relacionamento. E é nesse momento que o inimigo, né, porque Deus tem os seus planos, seus projetos para a vida, né, de todos os jovens, tem um casamento sadio, abençoado, né, projeta, né, um futuro para a gente. E aí vem o inimigo também com os seus pratos, como já foi falado aqui, como o Vitor falou, disfarçadamente, né? E aí vai te dando, e a gente precisa, né, principalmente os jovens nessa fase, de estar procurando um namoro sério, um noivado sério, né, um relacionamento, para pensar no futuro. O casamento precisa estar muito ligado, porque realmente casamento é uma instituição muito, muito séria, né? E aí, como a gente falou, né, na última PG a gente teve a oportunidade de receber a Fabiana e o Rodrigo contando um pouco do testemunho deles para os jovens, né? Tinha bastante jovens lá ouvindo, e eu achei muito rico. Eu vi a foto. Tinha lá os jovens interessados em saber sobre esse tema, porque é a fase, né? Imagina se fazer não, o quê? né? E aí foi muito bom, porque eles compartilharam um pouco, né, dessa trajetória cristã. Meu pai, né, como foi meu pastor por anos, né, ele sempre disse, né, tem que arrumar alguém de Deus, não sei, mas até cuidado com os de dentro da igreja, analisa bem, né, porque dentro da igreja, às vezes, né, nem todos os jovens estão convertidos, nem todos os jovens têm um relacionamento, quer um relacionamento verdadeiramente com Deus, porque quando a gente tem esse olhar para o mundo, a gente fala, o mundo, mas às vezes tem jovem cheio do mundo dentro da igreja. E entra aqui só para isso mesmo, né? E entra aqui só para isso, quer namorar, não sei o quê. Então, as meninas aí precisam estar muito ligadas, né, com os likes do Instagram, com os follows do Instagram, e os meninos também muito ligados, porque essa é a fase que o inimigo quer começar a conturbar aí os nossos pensamentos, seus pensamentos. É importante, fazendo um link com essa questão do relacionamento, porque existem muitos jovens, né, que eles estão, né, com a mente totalmente vazia, um desequilíbrio, né, devido a tantas coisas que viveram dentro dos seus lares. Então, o diabo ele aproveita disso para mandar investidas para que esses jovens, para que nós viemos sair da promessa, sair daquilo que o Senhor tem preparado. Aí eu volto a dizer na importância
de que nós jovens precisamos ter um relacionamento muito sério com Deus, um relacionamento de oração, um relacionamento de entender que a oração é a base de tudo. Eu estou sentindo um sentimento, estou gostando da pessoa, vai para a oração. Eu quero começar a conhecer essa pessoa, conheça a família, conheça como o cara é com a mãe, como o pai, como é o tratamento, da onde veio, né? Então, essa parte do relacionamento, eu acho que é um dos princípios para um jovem cristão que busca um relacionamento sério, de namoro, para casar. Como a Fabi falou, né, o importante é colocar Deus na frente sempre, antes de tomar qualquer decisão que não venha te agregar, você conversar com Deus, falar com Deus e ter bastante tempo de oração para ver se realmente é aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque acaba que você pode entrar e aí de uma forma ou outra não era o que Deus quer e tua vida toda futuramente vai por água abaixo. Então é muito importante ter a oração, ter o jejum também, essas coisas. E acontece uma coisa muito séria no meio pentecostal. E eu vou dividir com vocês, porque é mais uma forma de alerta, não é? O mundo pentecostal, muitas vezes, é um mundo fantasioso. Eu falo isso sendo pentecostal, né? Como eu sou pentecostal, né? Então, mas eu alerto que é um mundo fantasioso. Por que um mundo fantasioso? Porque tem pessoas que, por receio ou por comodidade, elas sempre têm uma desculpa e nunca assumem a responsabilidade por atos, né, por atitudes que praticam ou que venham a praticar. Como assim? A questão de relacionamento, não é? Quando fica esperando, né, um sinal de Deus, e aí vem um profeta e entrega uma revelação dizendo que você tem que se casar com fulano. E eu digo para você, né, diante de Deus, não aceite isso sem que Deus fale contigo também. Essa questão, esse negócio de, o Senhor está me mostrando aqui, ele é para você. Então, você fala assim, amém, guarda isso. Você fala, Deus, falou com ela, com o profeta para falar comigo, então testifica agora no meu coração. Tá certo? O profeta, se pode citar na carne, eu nunca vi profeta na carne, né? Não sei. Tem isso, não? Tem profetada? Existe profetada nos dias de hoje? Então, eu enxergo o seguinte: ser usado não significa ser aprovado. Então, às vezes, a gente vê lá, né, a pessoa, anota aí, galera. O varão Tatiane dos sonhos está lá no altar e toca na bateria. Caraca, você olha assim, meu Deus, aí roda, profetiza, e fala, e pá, já. E na vida pessoal não tem valores e princípios baseados na palavra. Às vezes está ali impulsionado por uma emoção, né? E as emoções, elas podem enganar muita gente, né? Em Provérbios 4:23 fala sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, pois dele procede as saídas da vida. E esse versículo é muito poderoso, porque a partir do momento que a gente não guarda o nosso coração, a gente pode realmente receber coisas que não são de Deus, que não vêm do alto. A gente acaba, a mulher, né, ela é muito influenciada pelo que ouve. Então, a gente acaba escutando ali coisas que a gente gosta de ouvir e caindo numa lábia. E caindo numa lábia. E, assim, quando você vai realmente acessar o coração, né, muitas vezes acontece isso no casamento, porque o crente, às vezes, casa rápido, né, devido às questões hormonais aí, né? Eu acho que, para você casar com uma pessoa, realmente tem que existir não só a confirmação de Deus, mas também uma questão racional, uma avaliação racional, combinação de propósitos, princípios e valores baseados na palavra com ações, não com palavras.
Então, quando a gente tem essa confirmação, Deus ele só dá a última palavra, né? Então, é muito importante analisar tudo isso antes de ter esse tipo de envolvimento. E, muitas vezes, cego por uma paixão, a pessoa não vê a parte racional, que é a parte mais importante ali para você viver. Tem que pensar que a gente vai casar para viver 50, 60 anos do lado da pessoa, né? Então, Alissa, por exemplo, quem escolhe quem vai morar conosco para até que a morte os separe é o casal. Entende? Você pode chegar e até dar uma atenção ao que o profeta falou, mas tem que ter um sinal no seu coração, um sinal no coração do outro, né? E muitas vezes esse sinal, né, as pessoas ficam esperando, de repente, um sinal sobrenatural, só porque as coisas de Deus elas são sobrenaturais. Nada disso. Às vezes a paz no coração, né? Às vezes as coisas estão sendo conduzidas, são nos mínimos detalhes que a gente vai percebendo, né? De repente, que Deus não está intercedendo naquela escolha. Porque eu vejo assim, até por algumas experiências que eu já vi, que Deus ele pode interceder, sim, em favor da ovelha, em favor, né, da serva do Senhor. Então, ele pode interceder criando alguma situação onde, calma aí, você não vai não, cara. Isso aí é furada. Né? E aí a gente tem que estar ligado o tempo todo. Não é esperar um sinal de Deus, ou não é, Senhor? Ou não é, Senhor? Não, Deus respeita quem você escolhe, quem a gente escolhe. Não é? Agora, tem momentos que ele fala assim, segura aí, cara, não vai não, porque é furada. Não é? E a gente tem que estar ligado, né? Para entender isso também. Né, antes de assumir um relacionamento, mas também dentro do relacionamento, a gente precisa ter a força para sair isso. Quando Deus disser, sai, é o tempo de sair. Né? Você não precisa prolongar mais, você não precisa ir, né? Você precisa ouvir, né, o comando que Deus está te dando e entender que, por mais que você tenha até um relacionamento já há um tempo, quando Deus falar sai, exato, é para sair. Né? Porque as consequências são muito, muito sérias, muito sérias. Eu vou aqui agora, olha só, tem pessoal aqui que está lá, que está participando, hein? Vou ler algumas participações aqui. Obrigado aí pela sua participação. Misael Santos, eu conheço esse jovem, viu? Minha pergunta para os jovens: o que os jovens têm feito para buscar mais intimidade com Deus em meio à tecnologia tão avançada? Está aberto, quem quer responder? Tá ali buscando, jejuando, tá ali sempre em oração. Falando do pessoal da mídia, hein? A gente, claro, todo mundo tem esse apego com o celular, tá sempre ali conectado, mas a gente tem que entender que tem que separar um tempo para Deus. E não é 2 horas, 3 horas, a gente tem que ter o nosso momento. E tá sempre ali em jejum, buscando na madrugada também, tá lendo a palavra, é muito importante, porque senão a gente acaba se desvinculando. É isso. Maravilha. Deixa eu ler aqui, tem um menino aqui, um jovem que botou aqui Pastor Wilson pediu para avisar que já batemos um novo recorde de espectadores. Obrigado. Tamo junto. Esse jovem está ligado, né? A Cristiane Almeida diz assim, a Cris, né? Quem é essa jovem, né? É Victor. Minha pergunta é, como a fé influencia as decisões diárias de vocês? Muito forte essa pergunta, hein? Muito forte. Então, já que está com o microfone na mão... Então, quando a gente crê, na verdade a fé, ela é uma das palavras mais importantes da Bíblia, né? Porque quando Jesus curava, ele sempre falava, a tua fé te salvou, te curou. Então, a gente precisa primeiro acreditar, entender o que é a fé, que é a fé é o fundamento das coisas que eu não consigo ver, né? A certeza do que não se pode ver. E então, quando a gente simplesmente coloca a fé, né? Pensa assim, não, Deus ele é poderoso,
Deus faz, e a gente começa a viver pela fé, a gente começa a viver o sobrenatural de Deus, né? Uma coisa que eu fiz quando eu voltei, e que tem sido muito recorrente hoje na minha vida, foi convidar o Espírito Santo para ser meu melhor amigo. E eu tive tanta convicção de que o Espírito Santo seria meu melhor amigo, mas tanta convicção, que hoje eu consigo escutar a voz do Espírito Santo audível, de uma forma tão sobrenatural, que tudo eu pergunto para ele. Sabe? Às vezes eu estou em casa, eu estou vendo um filme, aí o Espírito Santo fala, não, é teu amigo, tira. Né? Tira o filme. Eu, tá bom, tirei. E aí eu entro num vídeo do YouTube que Deus fala profundamente comigo e eu começo a chorar. Então, assim, em relação a essa pergunta, né? Eu acho que para a fé influenciar as nossas decisões diárias, nós precisamos ter fé de que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo. E assim a gente consegue ter esse acesso. Amém. Amém. Né? Alissa, você tem, assim, conseguido ou encontrado possibilidades de renunciar a alguma coisa em alguma área, assim, ou na sua vida, em favor de Cristo? Sim. Tem a ver com a fé. Então, quando aparece algo para mim que eu vejo que não é certo, eu tento, se tiver duas opções, o errado e vir para a igreja, eu pego e faço que vir para a igreja, porque é uma desculpa, mas é uma desculpa boa. Um exemplo, bora para uma festa, e no mesmo dia tem algum culto, alguma coisa dentro da igreja, mídia, alguma coisa, eu venho para a igreja, porque, mas você só vive na igreja. Sim, eu vivo na igreja. Mas você está sobrecarregada. Tá bom, mas eu estou dentro da igreja. Até mesmo em questão de trabalho, né? Porque eu estou sempre em alguma coisa aqui dentro da igreja, sempre me movendo aqui dentro. E aí falam assim que eu sempre estou em pé, nunca sentada, nunca escutando, porque eu gosto de trabalhar dentro da igreja. Né? Eu acho que assim o ataque vem nisso, porque você está sempre ali dentro da igreja, você está sempre ali se movendo, sempre fazendo algo dentro da igreja, trabalhando para Deus, né? Então, vem tudo isso inclui, né? Então, eu ia te perguntar exatamente o que você já começou a responder. A importância desse envolvimento, né, do jovem nos trabalhos, né, na obra da igreja. Porque, às vezes, tem jovem que fala assim, caramba, já estou escalado de novo, né? Poxa, eu estava semana passada, já estou escalado de novo. Mas, então, pelo que você está me dizendo, deixou, né, entender, que é importante. Sim, né? É importante, é muito importante, até mesmo para, exemplo, eu sou da mídia, e aí tem bastante pessoas, assim, umas 5, 6, e aí quando a gente está num culto, fica umas no computador e outras tirando a foto. E as que estão na foto sempre estão ali se comunicando. Então, tem ali aquela comunhão, tem aquela conversa, querendo ou não, aproxima. Né? Então, nunca está parado, nunca está sozinho. A mente nunca está vazia. Nunca está vazia. Se não tiver, espaço, arruma. Né? Não dá espaço, né? Não. Então, isso aí é um fator importante, né, Duda? Por exemplo, não deixar a mente nunca sem pensar nas coisas lá do alto. Tem que estar sempre arrumando alguma coisa, né, que envolva, né, o reino. Porque se deixar vazia, né, é uma briga tremenda, né, gente? É verdade, aqui, como a Alissa disse, aqui na mídia a gente não tem mente vazia o tempo todo, muita demanda, assim, e é sempre importante a gente estar se ocupando com as coisas da igreja, porque senão, jovem, geralmente, se ocupa no mundo, né? O que não falta é e convite, o que não né? falta exatamente. E eu quero até louvar a Deus pela vida dos jovens trabalhadores, né? Olha aí. Glória a Deus, porque no nosso grupo também, né, quando a gente leva para a maturidade também dentro da obra. Né? O Vitor também vira e mexe, está ali com o coletinho dele ali, né, no estacionamento. Tem jovens que já são aí, tem um chamado de obreiro já. A gente tem jovem que participa do corpo de obreiros da igreja. E eu louvo a Deus pela vida dos jovens que sempre têm se empenhado aí na obra. Você ainda canta de vez em quando, né? Faz algum louvor, de vez em quando, né?
De vez em quando eu tô ali, né, cantando, fingindo Dando que eu tô uma cantando. raiada, né? Fingindo, só fingindo. Dando uma arranhada. O Vitor também, né? Já viu, ó. De vez em quando. Já viu o Vitor, Tô né, aqui. dando uma arranhada aqui, que, ó, foi uma benção, hein? Amém. Né? Já dirigiu aqui um louvor. ensino, né? Um louvor aqui. Foi benção, foi benção. A importância, né, Fabi, do culto jovem, não é? A importância do culto jovem, Sim. né? Bota todos eles Sim. Porque aí, dentro No do ringue. culto, pelo fato de o culto ser deles, eles acabam trabalhando, exercendo. E ali, dentro desse exercício, dentro da igreja, eles acabam se desenvolvendo. Antigamente, acredito que a Lavínia vai concordar comigo, se fazia-se tudo. Hoje, você pode fazer aquilo que você acredita que se encaixa com as suas habilidades, né? A gente tem aqui as meninas da mídia. Quero parabenizar o pessoal da mídia, porque Pedro Jorge, fala mais Pedro, uma né, vez, a Pedrão. equipe, tem se desenvolvido muito, e a mídia dentro da igreja é muito importante, porque leva Jesus através das telas. Nesse momento pode ter pessoas depressivas, com ansiedade, e a gente está tratando de assuntos que é Cristo, e Cristo, para nós aqui dentro nessa mesa, o resumo disso tudo é que Cristo é o suficiente. E como a Tati mesmo disse, o Espírito Santo que faz essa passagem é o bastante para nós, é o que preenche esse relacionamento para a gente entender que ele preenche tudo. Então, os jovens dentro da igreja, o culto é muito importante. E a Fabi ter falado que é bom os jovens participar de culto jovem, essas coisas, eu sou uma prova viva disso, porque na liderança da Fabi, eu não me imaginava fazer nada, muito menos cantar. Aí ela chegou com o Rodrigo, não, você vai cantar sim. Aí não tinha escolha, né, pastor? Aí cantei e, comecei no Ministério de Louvor, isso ajudou a tirar um pouco da timidez que tinha dentro de mim, ainda tenho muita timidez. Mas ajudou a tirar um pouquinho do que tinha e Mas foi uma Vitor maravilha. antigamente não falaria. Ele não estaria aqui, né? Não estaria Não aqui. estaria, não estaria. Louvado seja Deus pelos jovens da igreja. Vou ajudar você a perder um pouquinho mais a tua timidez. Dá uma palhinha para nós aí. Brincadeira, não vou fazer isso contigo, não. Ela entende bem disso. Ela Aliás, irmão, não é para falar, a gente está cercado aqui de irmãs que louvam o Senhor e vão lá. Elas não têm misericórdia, não, gente. Elas, quando abrem a boca para louvar, elas vão lá no fundo do coração, arranca aquela lágrima, aquele chorinho da gente, e não tem jeito, rapaz, é a unção pura. Isso também é o trabalho do Espírito Santo, né, pastor? Através do louvor, dos hinos que as pessoas escolhem para entoar. É tudo escolha do Espírito Santo no Quem coração é o da Espírito pessoa. Santo? O Espírito Santo é... Brincadeira. Descontração, né, irmão? Você aí sabe quem é o Espírito Santo? Você tem intimidade com ele? Fala, manda aqui para nós aqui, né? Você tem intimidade com o Espírito Santo? Então fala para nós aqui que a gente quer, né, conversar sobre isso. Patrick Silva Júnior, ele diz assim, ó, minha pergunta é, como fazemos para que não haja divisão nas igrejas? É só não dividir. Né? Essa é fácil, né? Essa é fácil. É só não deixar entrar fofoca, é só não, né? Aquelas coisas todas que a gente já sabe, Patrick. Dizer não aí para muita coisa. Luísa e família. Luísa. A paz de Jesus. Como é para os jovens dizer na escola ou faculdade que são cristãos? Eles sentem algum preconceito sobre ser evangélico? Bom, na minha escola eu não posso muito falar sobre isso, porque a maioria da minha sala é cristão. Então eu rapaz, que convivo benção, hein? na escola com os cristãos. Inclusive na minha escola toda quinta-feira, na hora do intervalo, tem lá os posicionados com Deus, que é uma célula que começou com uma menina e acabou espalhando para a maioria da escola e agora está expandindo para fora também, pastor. Que maravilha, hein? Está em casa, né? Tem casa, tem casa. Chato que tu não pode evangelizar ninguém, né? A minha, licença. A Você minha não já pediu foi licença. a minha já foi totalmente diferente, né? Porque no bairro onde eu moro já é meio assim, bem complicado. Mas na minha escola, eu tenho 1 ano, 2 anos que eu me converti. E aí todo mundo me conhece. E aí quando eu entrei, falei, gente, virei cristã.
Aí eles falaram assim, você, a Alessa? Falei, sim, então bora ver. Aí, com o tempo, eles ficavam, não, Alessa, faz isso, faz aquilo. E eu caladinha na minha. Mas você não era assim. Se fosse a Alessa de antes, fazia. Que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, agora eu não faço. Então, toda vez tinha aquela catucadinha, mas a Alessa de antes... Mas a Alessa de antes, e eu ficava, será que vale a pena? A Alessa de antes morreu. Aí eu ficava, gente, será que não estão entendendo o meu propósito hoje em dia, né? Assim, para sempre, né? Não hoje em dia, mas para sempre. Amém. Que vai ser Cristo, tanto na minha família quanto para tudo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Agora vem a pergunta aqui de uma pessoa que... Deixa eu ver aqui quem é. Ih, rapaz... Vem uma pergunta de fogo aí. Bispa Rosângela Rocha. Eita glória! Para as meninas da mídia. Segura aí, meninas. Qual a atitude de vocês quando veem pessoas dentro da igreja em situações que precisam de um acolhimento ou oração, já que vocês estão trabalhando? Então, a gente que está ali tirando foto, a gente consegue acompanhar tudo, né? Que a gente gosta de pegar as partes mesmo da pessoa ali, se quebrantando, né? Quebrantada, chorando, para ficar uma foto bem impactante. E aí, quando a gente vê, né, essa cena, o nosso coração queima, né? O Espírito Santo vai, fala, fala com ele, passa o que eu quero falar para ele. Às vezes a gente retrai um pouco, né? A gente retrai, mas... É complicado, né? A gente está também não trabalhando. Vai. Verdade. É isso. A gente está ali vendo as pessoas chorando, quebrantada. Mas é a oração. Por exemplo, vocês estão trabalhando, né? Estão na mídia, estão trabalhando, tirando fotos e tal, como ela falou. Aí vocês veem uma pessoa que estão ali precisando, quebrantada, chorando, de repente angustiada. Isso, de repente chegar junto, dar um abraço, falar alguma coisa, né? É aquela coisa, vocês, mesmo que estejam trabalhando, vocês não estão impedidos, né, de chegar e dar um abraço na pessoa, né, que esteja ali. Vocês estão mais próximos, de repente, né? Não custa nada chegar e dar um abraço, desde que seja do mesmo sexo, né? Sim. Porque isso é uma instrução já, né, de EBD, já desde pequenininho, né? Às vezes já aqui, não sei se a Fabi já teve essa experiência, fazendo louvor, já quis descer para ir em alguém, né? Mas aí estava aqui na hora da ministração, né? Porque aqui a gente tem a questão de estar aqui em cima cantando, mas antigamente, assim, na minha antiga igreja, eu tinha essa liberdade de ir até lá com o microfone, né? Até aqui também tem essa liberdade, só que quando a gente está quando a gente está numa escala, assim, mas sempre arde, né? Como a Alessa falou, no nosso coração para a gente fazer algo, aí a gente às vezes está na função, aí tem que conciliar. Que bom que arde no coração, né? Que bom, né? Que a gente vê uma pessoa aqui na frente, né? E às vezes tem que pedir para um obreiro vir aqui para dar um abraço, né? Um abraço já é um remédio, né? Já é um refrigério para uma pessoa que está ali, às vezes, angustiada, chorando, mas, enfim, responderam, hein, Bispa? Edma Desideri, professora de vocês, não é? Ela pergunta, o quão é importante estudo bíblico para cada um e como fazem para prosseguir crescendo na graça e no conhecimento de Deus? É tão importante que tem que fazer todo dia, inegociavelmente. O devocional? Tem que fazer o devocional e tem que se aprofundar também, porque só o devocional ali, 10, 15 minutos, não é suficiente. É ideal que a gente esteja inserido em escola bíblica dominical ou um curso de teologia. É sempre importante a gente estar inserido na palavra de Deus, porque é ali que a gente consegue entender melhor, né, sobre quem é Deus, quem é Jesus. A Bíblia é um manual de instrução, é como se fosse a gasolina do carro, né? O carro não anda sem gasolina, então tem que ter todo dia. Maravilha. Tiago Soares. Paz a todos, paz, meu irmão. Pergunta para os líderes, para as líderes, não é? Como equilibrar o emocional do racional ao tomar atitudes com liderados? Ele botou liberados, mas é liderados.
Sim, o olho treme um pouquinho, mas no final a gente consegue dar uma... É complicado, né? Porque a gente também, acredito que a Fabi talvez tenha tido esse mesmo sentimento. Às vezes ali, um jovem coloca algum questionamento, e aí você, isso é simples de responder, vou lá, mas às vezes uma palavra maldita, né? Uma palavra mal aplicada no momento errado, né, pode trazer ali para o coração do jovem, enfim, talvez o efeito errado. Às vezes você vai para tentar ajudar, mas se você falar de forma, né, errada, ali, sem a direção de Deus, que você precisa também ter direção para poder aconselhar, para poder falar, para poder também exortar, né, você acaba perdendo, né, esse jovem. Então, realmente é uma tarefa que a gente também busca ali com o discernimento do Espírito, com os frutos do Espírito, a mansidão, a paciência. Tudo isso o líder, né, ele precisa, né, tanto o líder de departamento quanto o líder da igreja, quanto os pastores, precisam ter ali muito bem os frutos para que, né, tenha aí esse domínio, né, na hora de falar, por mais, às vezes, que chateado, por mais que, às vezes, né, não concorde ali com a atitude de um jovem, porque isso é normal, isso vai acontecer, mas a gente precisa aí ter os frutos do Espírito Santo de Deus, tendo os frutos. Complementando, para todo líder, a gente precisa entender que toda ação gera uma reação, né? E, às vezes, o que é simples para mim, uma colocação, às vezes, para o liderado não é. E a gente precisa ter a sensibilidade, os frutos do Espírito, que aquele jovem, às vezes, num PG, veio atribulado de casa, porque, às vezes, é o único cristão, ou então veio atribulado porque é a mãe, e às vezes passou um dia complicado, e às vezes até o próprio líder passou por um dia complicado, mas está ali na liderança por um motivo, porque existe ali um amadurecimento espiritual maior, né? Existe o desenvolvimento do Espírito Santo, dos dons espirituais maior. Então, para toda a ação gera uma reação. Então, precisa ter esse equilíbrio aí, realmente. Vocês sentem a necessidade, agora os liderados, sentem a necessidade de confiar também na liderança, não é? Então, quando vocês se sentem um pouco mais à vontade para conversar com a liderança, vocês conseguem desenvolver um aprendizado melhor, absorver um pouco mais, não é? O que é passado, né, para vocês? Com toda certeza. Tanto na liderança da Lavínia quanto da Ana Rita, né, que eu fiquei um tempo com os casais, a primeira coisa que eu fiz antes de entrar foi chamar para conversar. Eu conversei, contei a minha história, falei. Então, é importante a gente ter esse contato. Muitos jovens entram na igreja, aceitam a Jesus, vão lá na frente e não são discipulados, porque muitas vezes não são acolhidos ou mesmo não procuram a liderança local para serem discipulados. Então, é muito importante ter esse relacionamento, e as palavras de um líder são como sementes, né? Nossas palavras, em todo, como seres humanos, são como as sementes que são geradas no coração. Então, é muito importante a liderança ter realmente esse discernimento, porque, às vezes, a pessoa que está sendo liderada não tem a mesma maturidade espiritual, como a Fabi falou, né? Então, com toda certeza, isso é muito importante. Então, vocês, Vitor, Duda, Alessa, vocês se sentem à vontade hoje? Eu sei que é uma pergunta difícil porque está diante da, né, não da vou liderança. nem olhar, eu não estou olhando para baixo. Mas, aproveitando até para adiantar uma pergunta aqui que seria no final, mas a gente já está no bate-papo. Vocês se sentem à vontade, assim, de chegar a conversar com a liderança? Como é que vocês se sentem hoje em relação a isso? Eu sou um pouco fechado, então, tipo, para chegar... Peraí, quem tem chave aí? Vou me botar abrir aí um para pouco. abrir aí o Demora Vitor Borguinho. Demora um pouco para abrir, mas sempre tem aquele momento que é necessário, que eu preciso, senão eu vou morrer. Eu preciso chegar, conversar, pedir a direção de alguém, uma ajuda de alguém, senão não dá. Então, fala aí, Elias. Eu sou uma pessoa totalmente diferente do Vitor. Eu sou totalmente aberta. Se tanto as líderes que passou ou outra liderança que eu ainda peguei, se chegava para perguntar qualquer coisa, eu sempre falei, eu sempre fui muito aberta.
confiava muito, confio muito na Fabi, confio muito na Lavínia, né? Qualquer coisa que me perguntar, eu falo. Enfim, eu sou muito aberta, eu confio. Acho que acredito que todos confiam, porque elas passam, né? Elas passam esse negócio de pode confiar, pode conversar, pode falar, né? Elas sempre deixam essa chave aberta para a gente poder conversar com elas. Não é que eu não confio na liderança também, mas tipo, é porque... Cara, a gente ficou meio na dúvida aí do que tu falou agora. Eu confio, mas... Brincadeira. É porque é necessário, né? Elas são nossas guias espirituais. Então, em algum momento a gente tem que chegar e conversar, porque elas são jovens, elas também estão nessa faixa etária e elas nos entendem também. Então, tem que ter essa confiança, essa conversa. Elas têm assim elas exercem um veteranismo, né? Pelo fato de já terem passado por experiências, até por serem casadas, não é? E já terem filho e tal, podem passar alguma coisa de melhor para vocês, não é? Então, é sempre bom. E quando a gente fala aqui de confiar na sua liderança direta, vocês estão dizendo assim, eu confio na liderança da igreja, não é? Porque quem indica o líder de cada departamento é o líder da igreja, não é? Então, quando se tem uma confiança na liderança geral da igreja, todas aquelas lideranças que são apresentadas, não é? São indicadas por ele. Então, às vezes, ele, antes de indicar, ele conversa, né, com um, com outro, pede... o nosso pastor é bastante democrático, né? É um homem de Deus assim que não tem nenhum orgulho, nenhuma soberba de nada. Ele é uma pessoa humilde e, por isso, tem a sabedoria de Deus, né? Valeu aí. Pastor, uma coisa também que é legal a gente saber e lembrar, eu lembro que quando eu terminei minha conversa com a Ana Rita, a última frase que ela falou para mim, que eu falei, nossa, mas você é tão incrível, você parece um anjo, só falta voar, né? Que ela vem assim toda... Viu aí, Ana Rita? Um abraço. Aí Ana ela olhou Rita. para mim, assim, um abraço para Ana Rita. A última frase que ela falou para mim foi assim, mas eu sou humana, tá? Eu sou imperfeita. E aquilo me tocou muito, porque às vezes a gente, principalmente jovem, né, que não tem tanta maturidade como uma pessoa talvez mais velha, a gente cria uma expectativa na nossa liderança de achar que é um super-humano, né, de achar que é um semideus. E não, gente, pelo contrário. São pecadores como nós, têm falhas como nós, então orem pelas suas lideranças. As lideranças, elas recebem muitos ataques na família, muitos ataques dentro da própria igreja, muita perseguição. E, assim, muitas pessoas, principalmente jovens, saem da igreja devido a erros de liderança que podem acontecer. Nós somos humanos, né? A gente erra. Então, infelizmente, isso pode acontecer. Perfeito é só Cristo, né? Sim, com certeza. Então, essa conduta, né? É tão importante a conduta da liderança quanto a conduta do liderado. Porque se a gente olha para vocês de fora, olha para um jovem, né, e fala assim, caramba, eu gosto do comportamento daquele jovem ali. Aquele jovem ali tem pinta de crente. Aquele jovem ali, né, ele está testemunhando Jesus. De qual igreja você é? Olha só. Você entende? Então, isso tudo está credibilizando o trabalho, né, da igreja. E você vai olhar qual é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é uma liderança que ora, uma liderança que jejua, uma liderança que intercede, não é? Então, o liderado, ele se sente um pouco mais, vamos dizer assim, não é mais seguro apenas, mas abraçado, acolhido, não é? Ele se sente um pouco mais fortalecido, porque tem alguém intercedendo por eles, tem alguém orando por eles, tem alguém aguardando, né, com seus ouvidos destapados, algum tipo de necessidade, de problema que pode ser dividido, né? Então, quando o jovem se sente, né, com um acesso, né, liberado para chegar a alguém que possa desabafar, dividir as suas dúvidas, as suas incertezas, né, seja lá o que for, então eu acho que a conduta desse jovem passa a ser uma conduta um pouco mais testemunhal em favor
do reino de Deus. Exato. E falando em acolhimento, como o nosso grupo, ele, né, ocorreu, né, essa divisão, né, entre adolescentes e jovens, nós, né, eu e meu esposo, porque ele sempre está me auxiliando ali nessa liderança, juntamente comigo, veio 4 jovens, né, e aí a gente teve um número expressivo, um crescimento expressivo, graças a Deus, nós temos buscado, né, nós temos orado, e aí foi necessário criar um grupo, né, chamado Jovens Acolhedores, né, porque um pequeno grupo dentro do nosso grupo que está crescendo, hoje nós duplicamos o número de jovens que nós começamos inicialmente, dentro de 4 meses, porque só Deus faz isso, né, Deus envia, há uma necessidade. E aí, né, alguns jovens retraídos, alguns jovens tímidos ali, né, Deus nos deu a estratégia para criar esse pequeno grupo chamado Jovens Acolhedores, que tem esse papel de receber os novos jovens, tem esse papel de, na PG, né, durante a programação, fazer uma abordagem, né, sempre estar ali mandando um WhatsApp, sempre estar ali, né, perguntando. Então, assim, nós temos também desenvolvido esse trabalho que tem sido muito bom, né? Houve uma diferença na primeira PG que nós fizemos, foi um um silêncio, todo mundo tímido. Fala aí, gente, todo mundo. Aí na segunda PG, né, o pessoal, né, a gente já tinha criado esse grupo de jovens acolhedores, o pessoal mais descontraído, conversando mais, um sentando do lado do outro, né, puxando assunto, enfim. Então, realmente, esse acolhimento faz toda a diferença. Você que nos assiste aí, está participando conosco, não esquece de deixar o seu like, né, e fazer a sua inscrição no YouTube. Você deixando o seu likezinho e fazendo a sua inscrição, você joga mais para cima o material da igreja. Por quê? Quando alguém busca lá, jovem, né, podcast, aí, se a igreja tiver, né, bastante like, bastante inscrições, o próprio YouTube já bota, né, já apresenta, ó, esse aqui é uma das opções que você tem. E a gente aparece ali. Então, o seu like, a sua inscrição é muito importante. Se você ainda não fez, dá tempo ainda. A gente já está terminando, falta só 1h30 para acabar. Então, faz isso aí para ajudar a nossa igreja, não é? E a Cristiane Almeida, ela faz uma outra pergunta aqui. Cada um de vocês sabe qual é o seu chamado? Se sim, o que estão fazendo para que sigam esse chamado? Caramba, botou na parede. Botou na parede. Cada um de vocês sabe qual é o chamado? Eu sei qual é o meu chamado, entendo perfeitamente o meu chamado, eu sei que Deus... Essa pergunta é direta para você, né? Eu também acho, também acho. Mãe, eu moro contigo. Eu sei o meu chamado, eu sei o que Deus quer para mim, mas a timidez prende um pouco. Chega a hora, né, meu filho? Eu não vou mentir que eu tenho corrido um pouco. Então, para de correr para fora e corre para dentro. É mais negócio. Timidez vai indo embora, vai embora, né? Pastor Márcio. Pastor Márcio, tudo bem, meu irmão? Pastor Márcio, pô. O homem que... rapaz, o homem da EBD. Eu estou até sem qualificação para falar o pastor Márcio. Qual é o maior desafio que o jovem cristão enfrenta nos dias atuais? Qual é o maior desafio? Eu acho que é a constância. Você se manter ali, você está todo santo dia, você está com fome, com sede de Cristo ali, da presença, em meio ao mundo que tem tanta oportunidade, um mundo muito atrativo. Você se manter constante, você se manter ali. Eu escolho Deus todos os dias da minha vida. Maravilha. Em Mateus 19, 29, vai dizer também que... Mateus 19, 29, deixa eu ver. Confere aí. 29. E todos aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulheres e filhos, terão por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. A gente também abrir mão de certas coisas nossas para viver o que Cristo quer para nossas vidas. Abrir mão, às vezes, do celular também, que é uma coisa que segura muito a juventude hoje em dia, televisão, essas coisas, e buscar a Deus
não que seja uma dificuldade, mas às vezes passa a ser um pouco difícil pelos manjares que o mundo oferece. E é isso. É difícil escolher, não é? É difícil renunciar, não é não? Pode falar sério. É difícil renunciar, não é? Mas cada vez que a gente renuncia diante de todas essas dificuldades, a gente só tem a ganhar, né? O retorno é muito grande quando vem da parte de Deus, né? Cada renúncia é uma possibilidade de você estar dando ao Senhor é uma legalidade no mundo espiritual que Deus está falando, ó, ela renunciou, sai fora, sai para lá, né? Agora ela é comigo, isso aqui agora, essa vida agora é comigo, ela já te renunciou, cara, sai fora para lá, diabo. Sai, Resistir o Satanás, diabo, né? E ele e ele fugirá foge. de vós, não é? Renunciar dói, né? Tem É? que renunciar dói. Então, a gente fala o que é Dói, renunciar. mas cura. É aquilo que dói, né? Dói, mas é necessário para um crescimento, né? A gente precisa renunciar para poder ter a intimidade com Deus, ouvir, né? Saber falar, tudo. A renúncia é necessária para tudo dentro da igreja. Jovens, vós sois fortes, porque já venceste o maligno, pela palavra, né? Então, essa é uma afirmação para todos os jovens, que no tempo mais difícil que nós, que vocês passarem, que você que nos ouve passar, precisamos carregar a palavra, e a palavra ela é muito clara. E Jesus mesmo, quando ele estava no deserto, em Mateus 4, vai dizer que ele venceu o diabo pela palavra. Então, os jovens, eles precisam cada vez mais persistir, resistir, né, ao diabo pela palavra. Essa resistência é ferrenha, essa resistência ela tem que ser com um propósito muito grande e um foco muito grande no Senhor quando o assunto é namoro, não é? Quando o assunto é namoro, envolve uma série de questões, não é? Está abrindo o caderninho aqui, porque ele já vai ver assim. Eu me preparei. Deixa eu ver quais são as instruções. Deixa eu ver se eu anotei. Então, a gente vai encerrar o podcast. Faltam poucos minutos, mas a gente vai encerrar com esse tema, que é bastante eletrizante, né? Então, eu gostaria de deixar aberto aqui para vocês comentarem se vocês têm conseguido resistir, se vocês estão abertos a oportunidades, quem não está namorando, mas também está num grau de exigência adequado, né, para receber essa bênção, porque essa bênção tem que ser bênção, não é? É Provérbios 10, 20 ou 22, que fala que a bênção do Senhor enriquece e não vem seguida de dor nenhuma, não é? Então tem que ser bênção. Então o nível de exigência tem que ser mantido. Como o Tatiane falou, as mulheres, né, o sexo feminino, elas são envolvidas, né, pelo que ouvem. Então, é possível, né, que uma conversa mole, né, derrube muralhas, soe igual como as trombetas, né, que soaram para derrubar Jericó, não é? Então, tem que ter foco, resistência. E como vocês têm lidado com isso? Olha, eu vejo assim, pelas minhas experiências e experiências de pessoas, né, que já se passaram pela minha vida, que a área que o inimigo mais tem investida na vida de um jovem é a área sentimental. Porque é dessa área que se formam as famílias. Né? E como as famílias são formadas a partir, né, de um namoro, de um casamento, o inimigo ele faz de tudo para derrubar. Eu creio que assim, um parceiro de relacionamento é a pessoa mais importante que você vai escolher para a sua vida, porque você não escolhe seu pai, você não escolhe a sua mãe, você não vai escolher a personalidade do seu filho, mas o seu parceiro é a pessoa que você vai escolher para o restante da sua vida, é a pessoa que você vai passar mais tempo. Então, eu diria que
aqui da Terra é a pessoa mais importante, né, que a gente tem. Então, o ataque, a investida de Satanás acaba sendo muito alta para que a pessoa errada te encontre, né, às vezes ali vestida de ovelha, como o Vitor falou, e, na verdade, é um lobo. E uma pessoa, quando entra na nossa vida para a gente se relacionar, ela tem a capacidade de fazer duas coisas. Ou ela vai construir com você, ou ela vai destruir você. Então, a partir do momento em que você permite que alguém entre para te destruir, e muitas vezes como uma arma de Satanás, aquilo pode quebrar todas as suas estruturas, sua perspectiva de vida, sua perspectiva de família, de filhos. Então, é um lugar que é uma área da nossa vida que a gente precisa guardar muito e tratar com muita seriedade. E hoje em dia, juventude, você já vê pessoas sendo inseridas na área sentimental com 12 anos de idade, com 10 anos de idade, 15, 16, meninas completamente perdidas, homens completamente desiludidos, né? No mundo é extremamente comum você ver isso hoje. Então, é uma área que realmente é recebido muito ataque. Nós, como crentes, precisamos dar o exemplo, né, e procurar estar em santificação acima de tudo, para que a gente receba aquilo que o Senhor tem para nós. A liberdade sexual é uma séria ferramenta do inferno para evitar que famílias sejam construídas, né? E quando a gente fala sobre receber pessoas na nossa vida, as escolhas realmente, como foi colocado, elas são importantes, mas inclusive aquelas também que já foram escolhidas precisam ser levadas em análise, né, em um grau de exigência ainda no mais alto nível. Tchau, Jefferson. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Tem que dar tchau para ele poder ir embora. Tchau, Jefferson. Então, o nível de exigência tem que continuar alto, porque às vezes você está no meio de um relacionamento, né, e no meio desse relacionamento, você, se detectar alguma coisa que pode trazer prejuízo no futuro, e você ainda tem como impedir que isso aconteça, então não pense duas vezes. É corte pela raiz. Como é que é? Tramontina, né? É Tramontina mesmo. Antes só do que mal acompanhado, né? Antes só que mal acompanhado. Então, o casamento realmente é muito sério, porque até o casamento você tem muitas possibilidades de, né, usar Tramontina. Viu que não está legal? Poxa, mas eu já estou mais de meio caminho andado para casar. Então, não ande o caminho inteiro. Mas não está casado. Ainda dá tempo de cortar esse mal aí. Então, como a gente tem colocado aqui, essa liberdade sexual, essa questão de tudo pode, a gente sabe que os hormônios estão à flor da pele, a gente sabe, né, que está tudo fervilhando, é uma coisa complicada de você negar. Então, quando você está percebendo que você é uma pessoa que tem dificuldade de parar no meio do caminho, não deixa começar. Sabe, um namoro, não deixa começar. Sabe, evita ficar sozinho em lugares, né? Evita intimidades maiores. Se você acha que vai ser envolvida com meia dúzia de palavras no ouvido, depois que, né, tiver começado aquela intimidade maior, então evita, né? O grande mistério santo nessa terra é não deixar começar, é você controlar. O controle, né, tem que ser total, desde o início, tanto dele como dela. Isso aí pode evitar, né, futuros prejuízos, que depois são inevitáveis. E aí, deixando a deixa para o Vitor também, o homem ele vai muito pelo olhar, né? A gente aprendeu sobre Davi, daquela grande queda de Davi. O homem vai muito pelo olhar, né? E como é que fica para você nessa questão da internet? Porque às vezes você está passando aquele rios ali, aparece coisa que você não esperava, né? Como é que você lidar com isso, né? Com essa questão, porque o homem é muito visual. Como é que você lidar com isso? Aproveitando que você é o menino aqui da mesa. O homem ele é atraído, né, pela questão visual, né? E a gente está falando da deturpação da sexualidade. Como é que você vê esses tipos de conteúdo, às vezes totalmente contrário, né, de mulheres, enfim? Como é que você lidar com isso? Nega, rejeita? Como é que funciona?
aparece um vídeo, eu passo, não assisto. Você consegue administrar bem. Consegue administrar bem. Só corte Tramontina. Aí, menino. Isso aí, garoto. Bom, esse assunto é empolgante, né? Mas certamente tem muitas outras questões, né? Que nos cabe e nos permite conversar a portas fechadas, né? Então, para deixar um gostinho maior, você que é jovem aí, procure aqui a líder dos jovens, a Lavínia, e faça parte do grupo jovem, né? Convide jovens, porque dentro, né, do ambiente de PG jovem, conversa-se coisas muito mais profundas e mais interessantes, que certamente abençoam o jovem nos seus relacionamentos, né, nos seus comportamentos, nas suas vestimentas, não é? Se o homem, só uma dica, né? Se o homem ele é atraído pelo olhar, você é namorada, né? Você que é namorada, então você procure se comportar um pouquinho mais quando você, né, for a um cinema com o seu namorado, alguma coisa parecida, né? Procura se comportar. Vou botar a mão aqui para não achar que eu estou falando com ela. A Alessa é uma menina de Deus. Mas é verdade, porque você às vezes vai sair com o seu namorado, você bota uma roupa, né? E aí você sabe que o cara é atraído pelo olhar. Aí o cara, né, o menino vem para cima, você, calma aí, que negócio é esse? Sai, demônio. Pô, que demônio. Né? Você estiga lá, e, bom, enfim, isso é conversa para PG. Então é isso aí, já aproveitando aqui, criamos o Instagram, o perfil do Instagram dos jovens, né? Tem o dos conectados, que são dos adolescentes, e tem o dos jovens, né, que está lá, G Revival. Procura a gente lá através do Instagram da igreja, né, que é a AD. Como é que é, tá, Lu? AD.Filadélfia Retira. Através de lá você consegue acompanhar nas páginas e saber das nossas, das nossas programações. Então, fica lá, segue a gente já está com uns 100 seguidores, é isso? Uns 100 seguidores já lá no Instagram dos jovens. E vem fazer parte aí dessa família em crescimento. Fazendo um link aqui com o que o pastor falou sobre a vestimenta da mulher, da menina. Consultores diz que a roupa ela comunica, né? Hoje tem consultores de moda, consultoria de cores, e se você for pesquisar, a roupa comunica. Então, eis uma pergunta: o que você quer comunicar para o seu parceiro? Boa. Né? O que os jovens, ao colocar uma vestimenta para vir para um culto de domingo, para vir para uma santa ceia, para vir para um culto de quarta, Perfeito. o que você, menina, menino, o que você jovem quer comunicar? Será que você tem a presença ali de Deus para dizer, não, essa roupa não? Ou será que você bate o pé, não, esse é o meu estilo? Pois é, amém. Que não seja, né, aquela coisa, né, essa aqui é a roupa para festa, tudo bem, então, tá tranquilo. Pô, meu irmão, então você só é crente dentro da igreja? Então, tem essas questõezinhas aí que a gente aprende. Considerações finais de cada um, por gentileza, para a gente encerrar, que está todo mundo doido para comer aquele macarrão com carne. Não, em casa eles podem comer assistindo, né? Rapaz, que mordomia, né? A gente não tem essa mordomia. Todo mundo com fome aqui, não saiu nem um biscoitinho, nem um café. Irmã Penha mandou aqui um aviso, pediu desculpa que não pôde vir, senão o cafezinho está aqui, o biscoitinho. Poxa, logo hoje ela não veio. Mas no próximo ela vai estar aqui. Nós vamos reunir mais vezes. Logo hoje tem 2 amamentando aqui, cheio de fome. Caramba, cara. Considerações finais. Vai, Tati, começa aí. Então, quero agradecer, né, pela oportunidade. Foi um dia de muito aprendizado. Fiquei muito feliz de conseguir debater, conversar sobre esses assuntos. Eram assuntos que já estavam permeando aí no meu coração. Hoje eu falei muito com Deus sobre esse podcast para que essa mensagem chegasse realmente nos corações, nas vidas de uma forma diferente, de uma forma impactante, porque aqui a gente está conversando, mas o propósito maior é Cristo, né? Levar a mensagem de Cristo. Então, eu creio que esse propósito foi atingido. Parabéns aí, pastor, pela iniciativa. E estou amando, gostei muito. Obrigada. Amém. Vitor. Quero agradecer pela oportunidade de terem me convidado para participar desse podcast tão incrível. E é isso. Você não foi convidado, cara. Você foi convocado.
Maravilha. Fala, Duda. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui em comunhão com todo mundo, falando sobre Deus, que é maravilhoso. E é isso. Alessa, por favor. Agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. Creio que os assuntos que falamos aqui cheguem nas pessoas que tinham dúvida ou que pensava de uma forma diferente e agora pensa com mais clareza, né, depois dessa conversa, e que mude, né, o que a gente falou, que possa mudar o pensamento dessa pessoa que estava com dúvida. É isso. Maravilha. Fabiane, por gentileza. Agradeço ao convite que a Lavínia me fez, a todos vocês. É uma honra muito grande poder estar aqui com o pastor Lousada, né? Escritor de 2 livros, com esses jovens maravilhosos. Se eu puder dar uma ênfase nessa questão dos jovens, que você, jovem, que nós possamos cada vez mais nos posicionar, né, diante desse mundo, diante de qualquer situação, e entender que é possível, tá? É possível. O Senhor falou comigo muito, muito fortemente sobre Uzias. Uzias, ele reinou com apenas 16 anos, né? E nós fomos chamados para reinar, para trazer a palavra de Deus neste mundo. Reinar, eu digo, trazer o reino de Deus, né, para este mundo. E que possamos usar essa nossa força que o próprio Deus nos disse. Muito obrigada a todos. Quero agradecer também ao pastor da casa, quero louvar a Deus pela sua vida também, pastor, por essa ideia dessa mesa. Eu não perco um, tá? Desde quando começou, eu estou sempre ali e tem sido muito edificante para as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida desses jovens que já têm tanto de Deus, pela vida da Fabi, de todos os irmãos aqui da mídia também fazendo e possibilitando isso acontecer. Aos que estão em casa, quero um pedido, eu faço um pedido, apoie os departamentos da igreja, que são tão importantes, apoiem as lideranças, né, porque são tão importantes e têm permitido aí o crescimento da obra. E eu tenho certeza que esses jovens, não só os jovens, mas também todos os departamentos, vão impactar aqui a região, né, e mais pessoas vão vir através da vida de vocês e conhecer mais a Jesus. Muito obrigada. Glória a Deus. Eu, pela conversa de hoje, o bate-papo, eu já não tinha nenhuma dúvida, mas eu tenho certeza que a imagem que passou, né, foi passada para você que nos assiste, né, você que talvez esteja um pouco afastado da igreja e não tenha tido oportunidade de estar acompanhando o trabalho que está sendo feito em cada departamento da igreja, o crescimento da igreja, todo ele tem uma única finalidade, que é para o engrandecimento do reino de Deus, a glorificação do nome de Jesus e, acima de tudo, para a manutenção de vidas, né, que aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então, hoje, o que foi passado para o outro lado da câmera, pelo menos no meu humilde ponto de vista, é que temos aqui jovens, né, do Senhor, jovens que verdadeiramente têm o seu coração voltado para o reino, têm a sua vida verdadeiramente colocada aos pés do Senhor e que têm o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esses jovens aqui têm muito fruto a dar ainda, além dos que já estão dando, e certamente já são instrumentos de Deus para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não deixe de dar, né, colocar lá o seu like e fazer a sua inscrição no YouTube. Você que nos ouviu aí pela rádio, que nos acompanhou pelo aplicativo e que também nos acompanhou pelo YouTube, muito obrigado aí pela sua audiência. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor leve para a sua casa e para o seu lar salvação, restauração, cura, livramento, libertação, tudo aquilo que o reino de Deus tem a oferecer são os benefícios gerados pela salvação.
Então, que você receba aí nessa hora e fique na paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe até a próxima segunda-feira. E nós nos despedimos aqui